começamos mais um episódio aqui de Nos 90. E nós transitamos ali pela década de 90, por alguns fatos, tudo que aconteceu naquela época, e vamos falando ali daquele cenário, trazendo para a época atual, também voltando um pouco no tempo. E hoje, uma persona ali daquela década, muito marcante na TV, principalmente na MTV, e marcou muito a nossa geração. E eu vou chamar para esse papo antes Rafael Lobão. Olá, Daniel. Olá, Biru. E olá, Max Fivelinha. Max Fivelinha, que tem tanta nostalgia aí pra gente. Eu acho que é uma persona mais do que marcante, principalmente para quem assistiu a MTV. Me lembro muito dele cantando Barrados no Baile. Essa música, toda vez que escuto, lembro dele. Muito obrigado pela presença, Max. E também Biru, Pedro Biru. Estou aqui. Não, gente, MTV, você que foi jovem, você que queria mudar o mundo, ele tá com a gente. Vocês acreditam? Ele tá aqui. Muito obrigado, Max Fivelinha. Sem palavras o quanto você representa para nossa geração. Quem foi jovem ali em 90, 2000, sabe muito quem é você. Muito obrigado mesmo. De nada. Obrigado a vocês por se lembrarem de mim, de me convidar. Imagina. Não tem como, Max, não tem como. O seu nome subiu ali na pauta, a gente falou aqui, falou, não acredito, ele vai participar de um episódio. E a gente volta ali, Max, em 1990. Você estava aonde? Você estava já na MTV, certo? Então, você sabe que ao começar a década de 90, de 89 para 90, eu fiz uma mudança na minha vida, que foi uma mudança daquelas incríveis. Eu era laboratorista numa empresa de produto químico, pisos e azulejo. Max? E aí, no comecinho de 89, eu pedi demissão, pedi para que me mandasse. Eu fiquei nessa empresa 9 anos. Eu era laboratorista. Não consigo imaginar, Max. Então, e aí em 89 eu pedi demissão para ir para uma agência de modelos, onde eu era modelo, porque eu trabalhava de modelo eventualmente. Sim. Nos anos 80, e eu tinha um emprego fixo. Você fazia um freela, né? Jogando para os tempos atuais, você fazia um freela. Eu fazia um freela, porque você sabe que eu venho de uma disciplina que a gente tinha lá nos anos 80. Para a gente era muito importante ter um emprego de carteira registrada, um emprego sério. A gente achava esses empregos mais sérios, porque modelo na década de 80, ele era uma profissão mesmo eventual. A não ser que você pegasse para viajar, porque onde você ganhava dinheiro mesmo era fora. Você Sim. tinha muito trabalho no Brasil, mas você ganhava pouquinho. Então eu tinha um emprego fixo e eu tinha tempo para poder fazer os meus freelas de modelo. Em 89 eu pedi demissão e fui para a agência de modelos para ser booker da agência. Olha só que legal. E uma mudança drástica, assim. E para você essa decisão ali, para sua família, ou foi tranquila ou não? Para minha mãe foi muito esquisito, porque a minha mãe achava que a gente tinha que estudar para trabalhar em banco, para ser advogado, para ter uma... Assim, eram as profissões sérias. Sim, bancário, advogado, médico... Exatamente. E aí ela não via isso, ela não via um futuro nisso, porque eu venho de uma família muito simples, mas uma família muito estruturada. A minha mãe só sabia ensinar o nome e meu pai aprendeu a ler sem frequentar uma escola, mas ele fazia uma coisa que as pessoas não fazem, que é fazer conta. Você dava para ele os números e ele já te dava a resposta até em raiz quadrada, coisa que eu nunca entendi. Era dele já, né? Essa lógica já na cabeça, né? Era dele. Muitos filhos, então eles queriam que a gente tivesse um emprego para ter um futuro. Aí eu pedi demissão e aí a agência, depois de um ano que eu estava na agência, a agência fechou.
E olha essa história, eu fiquei desempregado numa quinta-feira, foi o último dia de trabalho. Na sexta-feira não trabalharíamos mais, que era quinta-feira, dia 1º de novembro. Sexta-feira, dia 2 de novembro, era feriado. Aquele feriado de Todos os Santos. Todos os Santos, isso. Finados, isso. E aí eu tinha um amigo que estava trabalhando na MTV fazendo os testes de maquiagem. Ele era maquiador. Eu o conhecia da agência de modelos, porque ele fazia muito book, ele fazia muito trabalho lá na agência. Então nós éramos bastante amigos. Chama Danilo Mazuca. Depois ele foi fazer cinema. Ele trabalha muito em cinema, maquiagem de cinema. E aí ele estava saindo de lá e ele falou, olha, eu não vou ficar porque eu não quero trabalhar, eu sou um maquiador de nome e lá eu sou assistente. Aí perguntou para mim, você não quer ir trabalhar de assistente? Eu falei, olha, mas eu sou maquiador, eu não sei maquiar. Ele falou, não, mas é só para bater pó. Até então, Max, até então você não tinha nenhum contato com essa habilidade ali com maquiar, nada. Não, eu só tinha sido maquiado para fotografia. Sim, maquiar alguém, zero. Não, imagina, eu não tinha kit de maquiagem, não tinha nada, nunca tinha maquiado ninguém. E aí lembrando que assim, eu antes de tudo isso, eu vinha do teatro. É assim, eu trabalhava numa empresa onde eu era laboratorista e eu estudei teatro e isso eu me dei de presente. Eu falei, todo mundo fazia, quem tinha dinheiro na época, ou quem era bem nascido, fazia terapia. Eu fui fazer teatro e descobri que o teatro foi a minha terapia, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu sou tímido até hoje. Eu jamais entro, por exemplo, eu não vou em festa de amigo, eu não vou em festa, se alguém me convida, vai num churrasco na minha casa. Eu não vou de jeito nenhum. É mesmo, é tão assim, e olha, não dá nem pra, né? É pra ter que cumprimentar todo mundo, Max? É a preguiça. Não, se eu tiver algum amigo pra ir comigo, não é o medo de chegar, porque pra mim é festa de família. Sim. E aí eu não sei como, enfim, não existe um subtexto nisso, mas eu não consigo encarar. Eu até vou. Por exemplo, se eu for convidado para 5, eu vou em 1, para você ter uma ideia. E me constrange, é uma coisa que eu fui, por exemplo, eu depois, na década de 80 e na década de 90, eu fui praticamente todos os dias, em todas as boates que São Paulo tinha, em todas as festas que tinha em São Paulo, eu ia praticamente de segunda a segunda. Conhecia. Mas é festa. Bom, vamos voltar então, que você frequentava ali tudo que tinha nos anos... todas as danceterias, né? Toda a noite em São Paulo ali. Em final de 89 e 1990, certo? Isso, aí até 80, esse amigo meu saiu da MTV, que ele não queria fazer teste, e me falou, eu falei, tá bom, eu vou falar. Aí eu falei, o que é bater pó? Ele falou, tirar o brilho dos artistas no estúdio. A maquiadora maquia e você vai ficar no estúdio para ser o assistente. Eu topei na hora, peguei o telefone, liguei para ela falou, vem amanhã então para fazer uma entrevista com você. Aí eu fui na sexta-feira, na segunda-feira eu estava empregado. Olha só! Eu não fiquei desempregado. Isso foi... e aí daí uma semana... Não, a TV tinha entrado no ar fazia exatamente uma semana. Eu comecei a trabalhar dia 5 de novembro de 90. Fazia uma semana que a TV estava no ar. Exatamente. Foi você viu todo mundo entrar, né? Eu vi todo mundo. A gente era uma casa, o estúdio era uma casa do lado do Largo da Batata, em Pinheiros, ali onde é o Instituto Tomiotaki. Sei, sério? Era uma casa com teto baixo, o estúdio era coberto de telha de amianto, era verão. Bem fresquinho, né? Você tinha que tirar os apresentadores do estúdio
estúdio que eles começavam a suar, não tinha ventilador, não tinha refrigeração no estúdio. Para vocês terem uma ideia, a falta de glamour que era. Aí que eu te vi o comecinho. A gente vê ali a Astrid, né? Quem mais estava lá? Vamos relembrar. Astrid... Era a Astrid, o Thunder, a Maria Paula, o Gastão, o Rodrigo. Zeca. Não lembro o sobrenome. O Rodrigo era um de cabelo enrolado que apresentava... Rodrigo Leão, né? Era um altão. E Maria Paula... O Zeca Camargo, eu acho que ele foi um dos primeiros. Zeca Camargo, a Cuca... Eram esses. Era esse grupo. Tinha mais um, eu acho, só. Que eu não estou aqui me lembrando quem é. Tinha a Daniela. Ai, Daniela, era uma Daniela que era modelo. Era uma de olho azul, ela foi mandada embora logo no comecinho. Acho que ela deve ter ficado uns 6 meses, eu acho. Talvez um ano, porque a gente não podia fazer... eles não podiam, na época, fazer propaganda nem de coisa que fosse de som e nem de cigarro, nem de disco, essas coisas. E ela fez uma propaganda de cigarro e foi mandada embora. É quebra de contrato. Na época da década de 90, muito comum, né, propaganda de cigarro. Muito comum propaganda de cigarro. Muito comum, e como era uma televisão que falava para criança e adolescente, não podia fazer propaganda de bebida também. Ah, sim. Estava escrito no contrato. Max, e como foi na sua família? Porque assim, tem que ter um emprego, carteira assinada, aí você tava lá de laboratorista, e aí do nada você vira booker, do nada você é auxiliar de maquiagem. Como foi se explicar para sua mãe que isso era uma profissão? Tipo, não, mãe, eu bato pó na Maria Paula. Não, eu falei para ela que eu tinha arrumado um emprego e que eu ia ser assistente de maquiagem no estúdio. Eu já estava, como eu conseguia, eu estava ganhando dinheiro. Eu tinha um salário na agência, eu não tinha carteira registrada, mas eu tinha um salário na agência, já deu uma acalmada. E aí na televisão eu já tinha carteira assinada, e aí o meu salário era um salário bacana para assistente de maquiagem. Sim. Na agência você descobriu alguém que a gente conhece hoje em dia? Se eu descobrir alguém como? Tipo, alguma modelo que você foi olheiro e selecionou ela e a gente conhece hoje. Tipo, não era ninguém ali, virou referência. Eu dei aula de passarela para a Soninha Francini. Olha, que legal. A gente se encontrou anos depois. Na MTV. Lá na MTV. Ela fez aula de passarela, ela era pequenininha, mas todo mundo podia fazer aula de passarela na agência. E dei aula de passarela para a Maria Fernanda Cândido. Nossa! Daqui de Londrina, bela do século, já falamos dela aqui. A Maria Fernanda é uma das mulheres mais lindas que existem ao vivo. Ela é muito mais bonita ao vivo do que na televisão. Ela é um colosso, vocês não fazem ideia. Ela é bonita mesmo. E do que é uma pessoa legal. E ela é grande, ela tem quase 1,80 m e ela é uma Sofia Loren, ela é linda, ela tem a pele linda, ela tem o cabelo lindo e ela é uma pessoa muito legal. É diferenciada, né, Max? É diferenciada mesmo, verdade. Ela é linda e agora já tá fazendo carreira internacional, né? Estreia o filme esse mês, eu vi vários vídeos dela nos tapete vermelho, ela comentando a emoção que foi receber a varinha do mundo mágico, ela vai bombar demais. Eu fiquei muito feliz. E a gente ficou amigo durante muitos anos, até ela começar a trabalhar na Globo. Depois a gente se viu pouquíssimas vezes, porque ela não vai a lugar nenhum. Ela é daquelas atrizes, daquelas pessoas que dificilmente vai numa festa, está sempre cobrando a entrada no trabalho, na família, enfim. Mas eu sempre chamei ela de Maria. Todo mundo chama de Matê. E eu sempre chamei ela de Maria. Maria era o nome da minha mãe. E eu sempre chamei ela de Maria. Muito legal. E aí, voltando até o que o Biru comentou, eu acho que você falando que já tinha um emprego, saí de um, mas estou em outro, eu acho que foi até mais tranquilo, né? Foi bem mais tranquilo. E aí eu fui trabalhando e eu não tinha intenção nenhuma de ser artista. Quando eu fiz teatro para mim. Eu estudei 5 anos de teatro, o melhor curso de teatro que tinha, curso livre, que era o Emílio Fontana.
E era curso profissionalizante, ele tinha diploma. Eu tenho notas ótimas nos meus diplomas. Mas eu não tinha intenção de seguir carreira porque eu tinha muita vergonha. E tudo tinha que fazer teste. Eu não tinha coragem, nunca tive coragem de fazer um teste, para vocês terem uma ideia. Olha só, Max. E você começando ali junto com a MTV, né? Ponto alto ali da TV, porque era uma novidade, MTV, a programação. Você sabia dos bastidores do perrengue que era, mas era passado uma coisa bem pra frentex, como posso dizer, né? Uma coisa bem pro jovem, uma coisa moderna. E você foi ali na MTV. Quando surgiu uma oportunidade para você aparecer aí na frente das câmeras? Então, eu aparecia já há muito tempo. Eu comecei. Oi? Eu acho que deu eco. Deu eco, mas pode falar. Deu eco. Eu fazia umas coisas com o Cazé. Como eu era ator, uma vez o Cazé me chamou para fazer de umas poesias que aconteciam no Aeroanta. O Aeroanta era uma casa de show que tinha no Largo da Batata. Sim. E o Cazé recitava poesias, ou então ele recitava os contos, umas coisas super esquisitas. E uma vez ele me convidou para ser personagem de uma história que ele ia contar. E era uma mulher, era para fazer uma mulher com uma maquiagem muito esquisita, era tudo muito esquisito, era uma coisa incrível. E ele perguntou se eu aceitava fazer, eu aceitei na hora, topei na hora. Mas olha só, a sua timidez nessa hora, o que aconteceu? Não, eu não tenho problema de subir num palco, me dá o microfone, que eu entro essa final que tem agora de futebol aí, me dá o microfone, eu entro no meio do público ali, com aquele povo todo gritando, sem o menor problema. Vem o câmera, me dá o microfone, eu não tenho nenhum problema, mas não me peça para entrar ali, eu sair daqui, entrar ali, de mão abanando, para mim entendi. É a diferença da pessoa física da pessoa jurídica, é isso? Não é, como é que chama isso? Gente que não consegue sair de casa, como que chama? Não sei o nome. Não, quando a pessoa, por exemplo, ela fica dentro de casa, ela não consegue sair, ela tem medo de tudo. Não é isso, gente. Não é fobia de nada, né? Não tenho fobia de nada. Não tenho fobia de nada, só não gosto de elevador, fica batendo. Mas aí também é muito, não tem como, não. A última vez que eu fui no Copan, eu subi de escada 38 andares. Nossa, é muito medo. O elevador chegou e parou pelo menos 30 centímetros fora do... Nossa, tá. O elevador é de 1900, ele parou um tanto, 40 centímetros lá acima. Eu olhei aquilo, falei, não, gente, eu vou de escada, eu não tenho o menor problema. Eu vou de escada, tiveram que me esperar. Cuidado, né? Fobia não. Vou demorar, mas eu chego. Não é. E aí, a hora que eu vejo aquele, eu falei, eu posso morrer eletrocutado, ou morrer caído da escada, mas eu vou pela escada, eu não quero ir por aqui. É um troço que me deixa preso, aí também não gosto muito. Bom, e depois de participar ali dessa peça, né, dessa performance ali, que ao convite do Cazé... Eu era mudo, eu ilustrava a performance. Eu ia fazendo os movimentos da história que ele ia contando. Isso pra mim era muito fácil. Muito legal, muito legal. E ali você viu que o Cazé falou, nossa, você tem que ir mais vezes, você tem que fazer mais performance, ou foi algo em você que você falou, nossa, tá aí, eu gosto mesmo? Não, ele me chamou e eu fui fazer. E a gente sempre conversava muito, e eu maquiava o Cazé, e aí a ideia até de cortar o cabelo do Cazé foi minha, porque o Cazé era um DJ que nunca não acontecia nada com ele, ele já estava na MTV. Há muito tempo ele é já do segundo grupo. O Cazé é do segundo grupo que começou a entrar, depois que a MTV já era conhecida, não era um sucesso ainda, mas já era uma TV conhecida. O Cazé tinha um cabelo que vinha abaixo do peito. Sim, verdade. E isso daí estamos falando de que ano ali? Gente, eu não lembro data, mas deve ser... 96, por aí, 95.
95, mais ou menos. 95. Eu já era um maquiador de nome, já não era mais assistente. Sim, sim. E eu lembro dessa fase do Cazé, né? Porque ele apareceu e assumiu ali. Assumiu não, né? Cortou o cabelo e ficou careca. Até mesmo algumas pessoas falaram, eu acho que ele assumiu a careca, mas não é. Não, isso foi depois. Foi já na mudança dele quando ele foi fazer o DJ por um dia. Ele mudou para o DJ, mas antes, uma vez ele me chamou para fazer uma performance que era a quarta-feira de cinza, um pós-carnaval. Sim. Aí ele perguntou o que, ele veio com a ideia, o pós-carnaval, a gente conversando no camarim. Ele falou, o que a gente poderia fazer? Aí ele falou, eu queria que você fizesse uma participação. Aí eu falei, por que eu não faço uma Carmen Miranda toda esculhambada? E aí a gente foi montando, eu montei um personagem trash, porque o Cazé gostava muito dessas coisas trash, e eu topava fazer. Eu fiz uma Carmen Miranda pós-carnaval, chegando com o salto quebrado, a maquiagem borrada, meio pela metade. E o Cazé adorou isso. Aí, de vez em quando, ele fazia umas coisas. Nessas coisas todas, eu não tinha fala, porque eu não queria falar. Tá. Depois, a Astrid me convidou para um dia no Disney, tinha um beijo. Isso ficou super famoso depois. Um beijo que era o Michael Jackson e a Naomi Campbell. Um videoclipe que tinha um beijo. E aí todo mundo jurava que não tinha tido beijo entre os dois. Sim. Eu até tenho certeza de que o Michael Jackson não beijou a Naomi. Você tem certeza isso? Ali era tanto da Naomi quanto do Michael Jackson. E acho que o diretor não convenceu os dois de se beijarem, porque era uma coisa muito fria no vídeo. O vídeo era ali. E aí a Astrid me chamou para a gente ilustrar no Disney. Mostrar como foi. E a gente deu um selinho. Ah, que legal, muito bom. Depois que eu fiquei conhecido, eles resolveram resgatar isso e aí todo mundo queria ver isso. Não, muito bom, muito bom. E ali você fazia participações, né? Eu lembro muito você no verão MTV. É já nessa sequência? Não, isso tudo foi antes. E aí antes ainda veio o Dance MTV, que era a Maria Paula que apresentava. E aí a Maria Paula saiu da MTV. E aí quando ela saiu, o Dance era um programa que ele passava 10 horas da noite de sábado. E aí a Maria Paula saiu e ficou sem apresentador. Nesse meio tempo que ficou sem apresentador, aí o Daniel Benevides, ele era um redator, produtor do programa, e ele que escrevia o programa. O Daniel virou apresentador também. E aí ele era o redator do programa. Ele dirigia a Maria Paula no estúdio, ela saiu, aí eles resolveram convidar pessoas da noite para poder apresentar o programa. DJs, as drag queens, que estava começando, as drag queens estavam começando a aparecer muito. E aí o Daniel me chamou, como ele sabia que eu conhecia o público. As drag queens, a maioria eram maquiadores. Sim. Que se montavam para se divertir. Não era uma profissão como é hoje em dia. E aí eu conhecia todas as pessoas da noite, praticamente. Os DJs, as pessoas interessantes. E aí o Daniel me chamou para começar a ajudar a produzir com ele o Dance MTV. Aí a Astrid assumiu o dance. Ela apresentava, e aí quando as drag queens iam os DJs, aí essas pessoas eram os apresentadores. E aí os maquiadores me falaram, por que você não começa a se montar de drag queen e apresentar? As pessoas não sabem que eu fiz dance várias vezes. Porque você estava montado ali, né? Exatamente, as pessoas não associam. Como era um trabalho artístico, eu topei fazer. E era uma coisa muito legal. Eu sempre, tudo que eu fui fazer na minha vida, eu sempre visei qualidade. O dinheiro é a última coisa que me convidava. Eu poderia ter sido um DJ rico, ter virado um DJ rico, não virei porque eu sou daquele grupo que trabalhava pela qualidade. E aí eu aceitei fazer, e o programa era muito legal e virou super sucesso. Esse dancing como convidado. E aí eu ajudava a produzir.
Então, assim, eu vinha de uma trajetória de modelo, eu trabalhei com grandes fotógrafos quando eu era modelo, então eu procurava saber o que era luz, o que era maquiagem, o que era produção de moda, o que era figurino, vinha do teatro, que eu estudei, eu tive uma formação bacana, e aí depois eu fui ajudar a produzir um programa numa coisa que eu não fazia, mas instintivamente eu estava fazendo. Como você falou, você fez teatro, você se dedicou ao teatro, então para você era muito mais o que você falou, muito mais a arte e o dinheiro, ok, claro, é importante, mas se vier, ok, mas o que importa é a qualidade, é a arte ali, né? A performance. A performance, isso. E uma coisa legal é a gente pensar que tudo que você participou, você realmente preocupava com a qualidade, tanto que isso te servia como base. Então, tipo, você era um modelo que se preocupava com fotografia, se preocupava com posição, e isso juntado unido ao que você estudou, te formou como pessoa que podia, por exemplo, produzir um programa sendo assistente maquiadora. É muito bonito isso, né? Porque eu fui assistente de estúdio. Quando eu entrei na MTV, eu ficava no estúdio. E aí eu ouvi o diretor falando pelo Twitter, e aí eu tinha o câmera, a posição do DJ, e aí eram coisas que eram muito do meu universo. E eu fui para a MTV por acaso. Eu não fui procurar emprego na MTV. E olha isso, um mês antes a MTV tinha feito o lançamento da MTV no Madame Satã, que era um lugar que eu frequentava. Eu ia no Madame Satã toda semana. Toda sexta-feira, o lugar de se ir para quem queria uma boa música, gente bacana, na sexta-feira era no Bexiga, no Madame Satã. E a MTV fez uma festa. Eu fui na festa e ganhei uma camiseta da MTV, que era uma camiseta da Madonna. E eu não sabia o que era a MTV. Ali, o dia que eu fui na festa, eu fiquei sabendo o que era a MTV. Eu não conhecia a MTV antes desse dia, dessa festa. Um mês depois eu estava trabalhando na MTV. E você ficou então já de participar de algo musical, por exemplo, porque você sempre pensou nesse lado cultural, você entrou então na MTV já pensando nesse lado que tinha uma cultura nova chegando. Não, eu fui para a MTV sem saber direito o que era como hoje. Eu vou conhecendo plataformas de internet, as novas plataformas eu vou conhecendo, para mim é sempre uma novidade. A MTV para mim foi, eu não sabia que existia a MTV, porque a gente não tinha muita pouca imagem nos anos 80. A gente ouvia a música, não tinha DJs estavam, eu vi os DJs todos começarem a trabalhar no Brasil, o Mau Mau, o Renato Lopes, o Mark Mark, que veio um pouco depois, mas enfim, eu vou falar do Renato Lopes, do Mau Mau, porque foi assim, os primeiros DJs que eu inclusive fiquei amigo, e para mim eles são incríveis, eles são de estilos diferentes, e mais incríveis, e pessoas incríveis, de uma qualidade. Eu adoro eles, eu conheço até hoje. Então, assim, foram os primeiros DJs que eu conheci. Foi a primeira vez que eu vi uma música sendo mexida, porque eu ouvi a música antes, a música não era mexida nos anos 80. Você chegava na discoteca, a única coisa a música ela era só colada uma na outra. Não tinha essa batida do DJ. Para mim foi muito esquisito quando o DJ começou a trabalhar em cima da música. Isso é ali no começo dos 80, se firmou ali a partir de 85, 86, pelo menos no Brasil, que eu me lembro. Sim. Porque eu saía muito à noite, eu frequentava os lugares mais fascinantes. Era o Madame Satã, a boate HS, que era uma boate GLS, que tinha na Marquês de Tudo, centro de São Paulo. Ela era o melhor som, ela era eleita sempre como um dos melhores sons do mundo. Era uma das melhores pistas. Legal. Tinha uma boate chamada Boate Corinto, no Ibirapuera. Ela fechou exatamente
quando a MTV estava começando, o que foi uma pena. O Madame Satã fechou quando a MTV, o movimento drag, ele surgiu todo de uma festa que chamava Festa Hollywoodiana, que era uma festa, todo mês tinha uma festa. E aí as pessoas se montavam de mulher, e aí tinha um espetáculo do lado de fora, onde tinha umas 5.000 pessoas. Nossa! Ali, juntava a galera, jovenzinho, para poder ver as drag queens chegar. E elas faziam um espetáculo lá fora até entrar na boate. E aí, por exemplo, eles chegavam, vou te dar um exemplo. O cara vinha com um carro, sei lá, um Porsche. Tinha gente muito abastada que se montava de drag queen. As pessoas queriam algo novo. O cara chegava num Porsche, com um som da maior altura. Aí a drag descia do carro, pedia pro cara acender a luz, ela fazia uma performance ali fora. E aí ela na porta da boate já entrava na boate. Nossa, não, você falou, era a noite hollywoodiana, né? É bem isso mesmo, né? O tapete vermelho e aquela entrada triunfal. E aí era assim, a boate, o público estava lá dentro, porque não podia entrar menor de idade, e cá fora tinha os moleques, as meninas que queriam já sair pra noite. Porque nessa época as pessoas realmente não saíam, eram proibidas, a família realmente conseguia domar. 15, 16 anos, 18 anos estavam lá fora, e quem não tinha dinheiro para pagar para entrar na boate. Gente, era uma coisa fascinante. Vocês não sabem o que era isso. Era melhor você ficar lá fora do que você entrar, porque era um espetáculo muito... Isso a gente pode chamar de glamouroso. Cada um se vestia do que queria. Enfim. E aí essa festa acontecia todo mês. Ali começou... E aí, dos anos 90, logo que começou a MTV, teve um evento que... Gente, pode me interromper porque eu falo demais. Imagina, a gente tá amando. Estamos amando. Por favor, continua. Teve um movimento chamado Modos da Moda, que foi desfilado pelas drag queens. No dia seguinte, elas estavam todas na televisão. Na época, no Amaury Júnior, em todos os grandes programas da época. E ali junto com a MTV. E aí a MTV, já antes, já um pouquinho antes, já começou a jogar as drag queens no Dance MTV. Elas entraram na MTV pelo Dance. Max, deixa eu ver se eu fiz a relação certa. É que você comentou que começou com noite de Hollywood e tal. É por isso que a gente tem as drags antigas, tipo Silvete Montilla, Salete Campari, são vestidos bem bonitos e bem caros, né? Tipo, sim, aquele glamour mesmo, é mais glamurosa, que as drags de hoje em dia tá mais pra sensualidade, né? Com a montagem, uma coisa boa de ver. É bem bonito. Aí quando você comentou, eu pensei. Oi, eu tô tranquilo. Você tá me ouvindo? Tô. Oi, não, deu uma travada no seu vídeo, mas a gente... Todas essas pessoas começaram ali. A Jimmy Kira, a Salete Campari. A Jimmy Kira é daqui de Londrina. Ela é bem, bem famosa. Quando você comentou da balada do melhor som, aqui tem uma balada que era dela, a Friends. Todo mundo fala, era a balada do Di César. Melhor estrutura de som do Paraná. A Friends foi uma boate Friends aqui em São Paulo. E aí, então depois ela é uma boate que eu nunca fui, aí já era anos 90. Essa que eu tô te comentando é Londrina, nunca fui lá. Mas já que a gente tá falando do meio, uma coisa que eu queria comentar. Eu nem achei nada, eu até pesquisei. Você é uma pessoa militante forte, a ponto de militar. Mas a sua presença em si já é algo militante. Tipo, é uma referência gay que eu tenho, que quando eu era jovem e via você na televisão, era algo que me dava uma sensação boa, de tipo, estou representado. E você tinha essa noção na época? Não tinha e nunca tive. Sabe por quê? Porque eu acho que para você militar, você tem que entender, é uma coisa muito maior. Você tem que se dedicar, você tem que entender de política principalmente, e você tem que estudar o ser humano, você tem que estudar as siglas. Então, assim, eu entendo tudo isso, eu estudo tudo isso, mas eu deixo, tem pessoas muito melhores do que eu, que estudaram muito mais o ser humano para poder, que representam muito melhor. Você não via, por exemplo, a Rogéria militando
Sim. Você não viu nem Mato Grosso militando. Tem pessoas que não precisam. Eu acho que eu não precisei. E eu era uma pessoa que era eu no fim da década de 90. Tinha eu na televisão. Sim, a sua presença era algo muito marcante, assim. Eu, a Vera Verão, que era o Jornafon, que eu me lembro, assim, que era atuante toda semana, estava lá na televisão. E aí a gente tinha a Rogéria, que é um nome, para mim, um dos nomes mais fabulosos, uma grande artista, realmente, em outro patamar, um patamar que acho que eu nunca vou chegar. É um outro... Gente, é outra coisa, é grande artista. Ela fala que ela era travesti da família brasileira. Isso era engraçado. E eu tive o prazer de conhecer a Rogéria, porque a Rogéria eu via nos carnavais, que é outra coisa que eu participei. Comecei no carnaval no comecinho de 80 e vou no carnaval até hoje. Mas ninguém nunca me vê. Porque eu não uso... O carnaval, para mim, não me interessa sair uma foto minha. Com a fantasia de carnaval. Me interessa ir para a escola desfilar. Eu vou para a escola de samba para me divertir e termina ali. Vou te procurar esse ano, Max. Vou ficar na televisão. Esse ano não? Não foi. Eu fui em 2020. Eu sempre saio no Rio, eu fui em 2020. Esse ano eu não vou, porque eu não estou preparado para essa multidão. Eu acho que até tem que ter o carnaval economicamente, porque a maioria das pessoas que põem realmente o carnaval na avenida precisa dele, mas eu não preciso ir. Eu posso ir depois. O carnaval vai estar lá. Eu posso ir depois. Eu acho que quem precisa. Você fala por questões de pandemia mesmo, né? Exatamente. Sim. E aí, voltando, eu acho que eu representei e que eu represento muito bem, muito mesmo, fazendo o meu papel de artista e não aparecendo de maneira errada. Eu acho que já está de bom tamanho. Escolhendo o que eu vou fazer. Mas todas as vezes que as pessoas precisaram de mim, como referência, eu estava lá. Eu tinha um programa de rádio, onde todas as drag queens, todas as pessoas do mundo GLS, que tinha um assunto bacana para falar, eu chamava para ir no programa de rádio, ou eu sempre gravei, por exemplo, a Parada Gay. Gravei para MTV e gravei depois para Mix TV. Então eu estava dando a minha contribuição e continuo dando a minha contribuição. Só não sou militante, porque eu acho que tem gente muito melhor do que eu. Eu acho que a Dani Pipa é melhor do que eu, a Salete Campari é melhor do que eu, a Silvestre Montilla é melhor do que eu, que são melhores do que eu. Eles viveram muito mais à noite, eles viveram muito mais o público do que eu. Porque eu ia para a noite para me divertir. A televisão, para mim, é um trabalho. Eu fui contratado para trabalhar. E aí era o meu trabalho. Hoje em dia dá para você militar mais. Mas antes não dava. Você não podia usar o seu espaço de mídia para militar. Eu já estava militando, fazendo o meu trabalho com aquela maluquice que eu fazia. E era uma maluquice maravilhosa, vamos sempre lembrar disso. E como que foi ali o Verão MTV? Como que eram os bastidores ali do Verão MTV? Porque eu lembro também muito você ali nas praias, encabeçando também muitas matérias ali no Verão MTV. Então, eu comecei a aparecer nas coisas de verão também, antes de ser artista, com o João Gordo. Quando o João Gordo e a Sabrina fez o verão, eles fizeram um verão que eu acho que foi em 96. E eu ia de maquiador, porque eu cuidava da Sabrina, e o João Gordo não usava maquiagem, ele usava o figurino dele, e a produção tomava um cuidado com ele. E aí a pessoa... eu acho que da MTV, uma das melhores pessoas para trabalhar. Mais profissional, mais incrível, que toda a equipe ama e amava. João Gordo incrível, profissional incrível, chegava pontualmente no horário, incrível. Por isso que eu aceitei trabalhar com ele anos depois, quando eu já estava fazendo sucesso. E aí, em 96, ele fazia o verão junto com a Sabrina. E a gente viajava
sei lá, cada ano era mais ou menos 6 estados, 6 ou 7 praias pelo Brasil. Sim. E aí eu fiz muita coisa, eu apareci em muita coisa junto. Mas eu fui aparecer mesmo no verão de 98 com o Cazé. Que era quando você julgava as pessoas, né? Julgava o look no VJ por um dia, né? Era muito bom, era muito bom. Foi a mudança, o Cazé raspou a cabeça, ele ficou pensando o que ele fazia. Eu mostrei, ele ia usar terno no programa. Ele ia usar terno, descalço, terno sempre num tom mais... tom de areia, um cinza, umas cores mais claras. E o Cazé é alto e magrelo, e ele fica muito bonito no vídeo. E aí a gente começou a estudar possibilidades. Eu fui pesquisar as referências de cabelo que ele poderia usar. A maquiagem é só bater um pó mesmo. E aí eu peguei, os ternos eram todos o Boss. A temporada inteira. Olha só. A temporada inteira os ternos eram o Boss, era pra arrasar. Uma campanha do Hugo Boss que tinha um cara magrelo que lembrava ele com o cabelo mais curto, todo meio atrapalhado. Eu mostrei pra ele, ele falou, não, esse cabelo eu quero que acho que o Paulistinho. E ele ainda tava com esse tal cabelão, que era comprido. E o Cazé tinha pouquinho cabelo, mas ele tem cabelo. O Cazé não é careca sem cabelo. Sim, sim. Aí ele me perguntou o que vai fazer. Eu falei, por que a gente não raspa? Sério? Na lata você mandou essa? Aí ele falou, mas será? Aí ele falou, podemos ver. Aí eu já passei a máquina, uma máquina 8, ele se assustou, e aí raspar, e o Cazé adorou. E aí ficou um cabelinho. Aí ele falou, não quero esse cabelinho, vamos raspar. Passou uma máquina 0 e o Cazé virou... Aí a gente foi fazer. A ideia do programa era o bastidor, como chega um apresentador e como ele fica depois. Ele passa pela maquiagem, vai bonito, e ele fica bem mais bonito. Às vezes não. Não, mas é verdade, essa virada do Cazé careca virou referência, né? Assim, lembra do Cazé? Claro, Cazé careca, não tem como não lembrar. Acho que foi uma virada, né? As pessoas não lembram dele, como ele era de cabelão e ele já estava lá há muito tempo. E aí a gente raspou a cabeça, e aí a ideia era mostrar o bastidor do programa, as pessoas se produzindo, falar com o maquiador, falar com a figurinista. E aí a gente foi pra praia, era na praia de... Que praia que era, gente? Riviera de São Lourenço. Aí era assim, a Adriane Galisteu fazia o programa dela, que era um game, eu esqueci o nome, junto com o Rafael. Isso, era a gente falou desse programa faz pouco tempo. Isso, né? O Quiz MTV. Quiz MTV, a Sabrina fazia o Luau, e aí a gente era os últimos a gravar, a gente tinha que correr para gravar, porque a gente pegava fim de tarde. Quando era 5 horas, a prefeitura desligava a luz, aí não tinha mais. E televisão, mesmo que você esteja no sol, muitas vezes você precisa de um contraluz para deixar aquela imagem bonita. A gente tinha que correr para gravar. E era assim, eram 8 programas, que era uma temporada de janeiro e fevereiro. O programa era semanal, ele passava numa terça-feira, 9 horas da noite. E a gente teve que gravar aquilo a troca de caixa, sem dinheiro, sem nada, sem cenário. Aí tinha uma mesinha com um espelho ali, porque o camarim é isso, a ideia era um camarim, uma cadeira de maquiagem, onde a pessoa sentava uma arara, 2 araras com o figurino e a plateia ficava andando por ali para ver o programa sendo gravado. E 4 DJs fazendo teste. E aí a gente tinha um fundo de praia, era lindo. Lindo. E aí era isso. E aí o programa era isso. E aí o Cazé pedia minha opinião, eu não queria aparecer. E eu não queria dar opinião, eu sempre era meio azedo. E aí ele pedia para a figurinista. No fim, acabou não rendendo, ele ficou comigo. Ele gostou dessa coisa azeda. Eu fui descobrir, mas aí eu fui descobrir depois de algum tempo que ele queria que eu fizesse o programa, o diretor, que é o Júlio Piccone,
que até então era um assistente, era um estagiário, foi dirigir o programa, queria que eu fizesse. E aí as mulheres dos Tívitas, que era o Titi Tívita e o... Ai, meu Deus, esqueci o nome do outro. Elas eram muito minhas amigas. A Suzana era figurinista e a Carol trabalhava no TIA, que era o departamento que recebia os artistas. Elas eram mulheres dos donos da TV. E elas queriam também que eu fizesse televisão. E eu não sabia disso. E todo ano tinha teste de DJ, e os câmeras e todo mundo pedia para fazer, eu não fazia. Eu falava, gente, eu não vou fazer teste, porque eu não quero fazer papel de ridículo. Servir de chacota, vou gravar e vou servir de chacota depois. E aí o Cazé foi me perguntando, eu fui falando, foi me perguntando, eu fui falando. Aí terminou de gravar, e aí o programa virou um sucesso. Sucesso, é referência mesmo. Não, virou sucesso absoluto. Ele virou o programa de maior sucesso do verão. Ele conseguiu derrubar em audiência Sabrina e a Galisteu. E aí tinha que correr para ele entrar para a grade anual. Já. E aí eu lembro, durante o carnaval teve os testes para fazer a função que era minha. E eu estava no Rio. E eles montaram o estúdio, tinha plateia, já era um modelo de estúdio. Sim. E aí eu estava no Rio e aí pediram para eu ir fazer um teste. Eu falei, olha, gente, eu tenho desfile e eu tenho carnaval até quarta-feira. Eu volto quarta-feira. Se vocês quiserem, eu faço o teste na quinta-feira. Eu estava no programa, mas eu não estava. Entendi. Eu apareci no programa de verão, mas eu não estava no programa. Não era um... Não era fixo lá, né? Não, era só verão. E aí, gente, teve uma corrida de teste que vocês não queiram saber. Foram 3 dias de teste, deve ter tido umas 20, 25 pessoas. Nossa. E aí, eles faziam um teste de 2, faziam um teste de 3. E aí eu fiquei sabendo, tinha algumas modelos conhecidas, alguns atores de teatro, e aí eu fiquei sabendo que o André Bujan fez um teste. Nossa, sério? Então, ocupar o lugar que fui eu que ocupei. Quando o André Bujan fez, eu falei, não, gente, eu estou fazendo um teste que não é qualquer um que está fazendo. Porque para ver uma referência dos anos 90, é André Bujan mesmo? Sim. Era da banda Karnak. Ah, não, é Antônia Bujan, é o André. O André é da banda, aquela banda incrível. Karnak. É o do Karnak, Isso, exatamente. Ele fez um teste também, que ele tinha uma convivência muito boa com a MTV. E aí eu fiquei sabendo que ele fez. Eu estou me contando quem tinha ido depois, quem tinha no teste. Bom, voltei na quinta-feira, eles montaram um estúdio para eu poder fazer o teste. E a ideia era assim, era um Cazé no palco, no meio. Aí tinha um espaço vago e vinha as arquibancadas com a plateia. Nesse espaço vago montaram uma mesinha, eu tinha que sentar na mesinha. E aí tinha uma pessoa de convidado comigo, não lembro quem era. Não, aí eu fiz um teste sozinho na mesinha. Quando eu sentei na mesinha, eu me senti muito mal porque a plateia ficava atrás de mim. Ah, sim. Aí eu perguntei, eu falei, gente, mas escuta, eu comentei assim. Escuta, eu vou ficar aqui no meio. Aí alguém falou lá do Twitter, aonde você pensa em ficar? Eu falei, olha, eu acho que eu deveria sentar com a plateia ali na primeira arquibancada. Eu queria ficar no meio da plateia, eu queria essa coisa de público. Eu estou muito incomodado, eu não estou à vontade aqui. Pode ser, aí o diretor virou e falou assim, pode ser, vamos fazer um teste. Aí eu me sentei, a plateia já estava vestida de mim. Gente, vocês imaginam, 8 programas depois, o público eram meninos e meninas com fivela no cabelo, com roupa colorida. Muito bom, Max. Não, eu já era uma referência 8 programas depois. Aí eu olhei aquilo, eu não entendi aquilo.
um monte de gente vestida de pinto. Porque eu achei muito esquisito, porque eu não era um personagem. Lá na praia, eu era eu. Eu era aquilo. Eu punha as velas no cabelo, eu pendurava em mim para facilitar meu trabalho. Olha só. Porque a gente não podia atrasar. Lembra que eu contei que a prefeitura desligava a luz? Perfeito, perfeito. E tudo tinha que agilizar. E aí eu já vi um monte de gente. E aí eu ia no supermercado, as pessoas ficavam me olhando, eu achava muito esquisito. Bom, o diretor pediu para eu sentar ali. Eu fui a última pessoa que fez o teste para fazer aquele papel que eu fazia. E aí eu me sentei ali, o diretor falou, vamos. Aí fizemos as interações, os testes com o VJ. Aí eles tinham que subir correndo, porque a gente aí tinha que montar o cenário do programa, fazer o cenário. Era tudo corrido, porque na semana seguinte a gente já gravava o programa para estrear. A gente tinha uma semana, eu acho. O cenário está pronto para fazer um programa de piloto. Eu e o Cazé, no formato que era com a gente, e já para ir para o ar. E aí eles subiram, daí uma meia hora o Cazé desceu, foi no camarim onde eu estava, porque eu continuava como maquiador. Aí ele ficou fazendo suspense. Eu falei, olha, Cazé, eu falei exatamente isso. Cazé, não precisa fazer suspense, porque se eu tiver pego o teste, eu vou adorar, eu vou me achar inteligente, porque eles estão de fazendo. Se eu não peguei, não tem problema, porque o meu ego de trabalhar com artista já está aqui, eu já tenho uma profissão, eu já sou um maquiador conhecido, que aí eu já fazia muito frila, já fazia moda, já fazia revista, capa de revista, editorial de revista, porque na MTV eu tinha tempo para ir. E aí eu falei, eu vou adorar saber, Cazé, que eu peguei, que aí eu vou ver que eu sou uma pessoa inteligente. Aí o Cazé me pegou pelo meio e quase quebrou minhas costelas. Ele me jogava para cima, numa felicidade sem tamanho. Porque ele queria que eu fizesse, que ele via uma afinidade na gente que eu não via. A gente conversava muito, a gente era muito amigo, mas eu não tinha... O Cazé pensava, ele me via como artista. Ele enxergava isso. A ideia foi dele também de eu fazer o programa. Não era uma coisa só de amigo, ele me via como artista. Ele me queria trabalhando com ele. Ele comemorou muito, ele ficou muito feliz. Não, com certeza, ele já viu ali no verão, né, no Verão MTV, o quanto deu certo, né? E eu acho que foi ali pela sua espontaneidade, né? Então deu muito certo, deu muita liga. Então era meio que óbvio, não tinha outra pessoa para fazer ali, né? Então, o Verão, ele foi gravado em dezembro de 98, que a gente sempre começava a gravar em dezembro. Aí tinha edição do programa, o programa estreava em janeiro, na primeira semana de janeiro, e terminava o verão no fim de fevereiro, na última semana. E ali foi a minha estreia definitiva. Eu já estreiei, porque assim, eu apareci no Verão e eu já pilotei o programa da grade anual, porque ali o Verão ele era um teste que podia acontecer para o que poderia vir para a grade do ano seguinte, sim. Do ano seguinte. Ali já foi o Verão, foi um piloto, e aí em 99 eu já estreiei como DJ. E aí, para surpresa de todo mundo, eu fiquei 1 ano e meio como maquiador. Eu continuei. Maquiador e VJ? Ainda com os dois, maquiador e VJ. E aí, vocês sabem quando eu deixei de ser DJ? O dia que teve o acústico do Arte Popular, aquela banda de pagode, eles fizeram um acústico para MTV e o acústico foi no Teatro Municipal. E aí a imprensa, eu não dava entrevista. Eu não queria ser, eu continuava não querendo ser apresentador. Era uma coisa que me incomodava muito. As pessoas me pediam autógrafo e eu ia no supermercado, eu adoro ir ao supermercado. E as pessoas ficavam me olhando no corredor. Isso era uma coisa. Porque eu sempre gostei de andar na rua. Eu ando na rua. Meu sucesso, eu andava na rua, eu não tinha sossego. Meus amigos odiavam sair. Eu sou de uma época que
E apresentador não tinha sossego. Hoje não é mais. Por causa da internet, a gente não tinha sossego. Mas era melhor, porque eu saía pra rua e as pessoas me abraçavam, me beijavam. Eu tive isso, eu tive essa coisa de coisa, esse prazer de ter essa coisa de coisa. E aí, eu não queria fazer essa mudança de maquiador para apresentar, eu fiquei 1 ano e meio. E aí o que aconteceu? Eu fui fazer o acústico popular, a imprensa veio toda em cima de mim. Porque como eles tentavam marcar entrevista comigo, eu não dava entrevista, eles me pegaram num lugar e aí vieram tudo em cima de mim. Aí a diretora da TV chegou e falou assim, me chamou 3, 4 dias depois, falou, não dá mais. Você incomoda muito as gravações, você atrapalha muito a gravação. Quando tem essas coisas, você não pode mais ter maquiador. A gente vai te mandar embora e te contratar como artista. Olha aí eu já tinha 8 anos e pouco de MTV com a carteira registrada. Eu sempre gostei da carteira registrada. Que sim, a segurança. Para todos os efeitos, mãe, olha aqui, ó, tá registrado na carteira. Uma profissão. Aí volta tudo de novo. Eu tinha conquistado uma profissão, construído uma profissão. Eu tinha um nome. Eu era o Max Machado, maquiador. Todo mês, praticamente, tinha uma capa de revista. Porque nos anos 90 e anos 80, começo, até 2000 e agora, poucos dias, tinha muita revista, né, impressa. Então, essa é uma loucura. Eu devia ter 25 revistas na banca, publicações. A editora Abril era, além de ser a dona da editora, tinha o maior número de revistas. E a editora Globo. Então, assim, a gente... O VMB era grande festa, era guardado, tudo, né? E diziam assim, né, que o melhor realmente também eram as festas do VMB. O pós-VMB, né? O pós-VMB. As festas eram fabulosas. Era o único lugar que você tinha os artistas pop numa pista de dança junto com você ou pegando mesmo sanduíche junto com você. Uma coxinha. Quando eu fiz, como apresentador, eu fiz dois VMB, porque os apresentadores todos queriam fazer todo ano. Eu queria fazer uma coisa que fosse incrível. Se não fosse incrível, eu não queria fazer. Então, o primeiro ano que eu fiz como apresentador, eu fiz uma entrada. Será que foi o primeiro ano? Ou o meu primeiro ano foi com o Clodovil? Gente, agora me deu uma dúvida. Nossa, com o Clodovil? Gente, peraí. Eu fiz uma entrada. O meu primeiro ano foi como apresentador fazendo o tapete vermelho, a entrada, eu acho. Se eu não tiver, enfim, eu não me lembro direito. Uma entrada que era na entrada do evento. E aí, sabe o que eu fiz? Eu fui lá e comprei, com meu dinheiro, um paetê vermelho e coloquei na entrada do Credit Carroll. Eu comprei acho que 8 metros, 10 metros de paetê vermelho e coloquei na entrada para fazer o tal do tapete vermelho do rock. Para brilhar. Não, muito bom, muito bom. E eu ficava na entrada do... Eu acho que não foi no Credit Carroll, não. Eu acho que deve ter sido lá numa casa que era no Itaí. Esqueci o nome do lugar, enfim. Não sei pra que eu tô falando isso. Mas tudo bem. Eu peguei o tapete, coloquei o tapete, e aí eu fazia a entrada do evento. Vocês lembram? Que tinha alguém que fazia a entrada do evento? Sim, sim. Um ano foi eu que fiz. E aí, quando me perguntaram se eu queria fazer palco, entrar no palco para fazer a entrada do evento, ninguém queria. Fazer a entrada, eu quis fazer. Aí eu fiquei na entrada. E no ano que eu fiz, eu fui lá e comprei um tapete vermelho. Gastei um tapete vermelho, só que eu comprei um paetê. Ele brilhava. E aí, acho que o meu primeiro convidado foi o Palamansa. Olha. Eu tinha que entrevistar na entrada e o Tato, que era o cantor, veio com o tênis todo fodido. Com o tênis todo fodido, eu olhei pra ele e falei: escuta, mas você vai querer pisar meu tapete. Nossa.
o meu tapete vermelho foi esse tênis. Quer esculhambar. Você não vai pisar com esse tênis. Olha, e aí ele pegou e falou assim: eu é que não quero pisar nesse seu tapetinho, esse paetê de quinta categoria. Que massa. Aí depois eu virei, aí eu ia correndo atrás, tudo tinha uma performance que não era ensaiada. Aí eu assim, Tato, pelo amor de Deus, você pode pisar no meu paetê, eu estava brincando, o seu tênis está incrível, você é a única banda que vendeu mais de 1 milhão de discos esse ano. Preciso de uma banda que vendeu de mais de 1 milhão de discos. Só que ele falou, agora eu que não quero pisar nesse tapetinho de paetê de segunda, porque o paetê era de segunda. Maravilhoso. E aí foi o primeiro ano que parece que o tal do tapete vermelho virou um sucesso estrondoso. Já virou sucesso, porque era o tal do tapete vermelho da entrada do Oscar. Sim. A MTV sempre tinha um DJ que ficava ali na entrada entrevistando, e eu fiz isso virar um furdunço. E aí eu selecionava quem ia pisar no meu tapete vermelho. Eu lembro que tinha o aquecimento pro VMB e tinha essa parte da entrada, né, do tapete vermelho, né? Isso, e aí eu escolhia quem que ia pisar no tapete. Muito bom. E aí eu falei Sandy Júnior. Aí eu falei, Sandy Júnior, pelo amor de Deus, eu preciso de algum artista que tenha vendido mais de 10 mil discos. E aí eles entraram e eu estava usando um broche que custava 60 mil reais. Uau! Era um broche que era um lagarto, uma lagartixa, enfim. Era um lagarto, uma salabranda da H-Ster, que era todo de brilhante. Num macacão exclusivo de seda pura. Olha. Um macacão que era uma peça inteira sem manga, de um estilista que na época estava começando, chamado Samuel Sirnansky, que depois virou um grande estilista. Ele hoje em dia é um estilista de noiva. Ele é um sucesso. Desfilou na Fashion Week depois e tudo. Eu fui o primeiro artista que usou uma roupa dele. E a gente ficou muito... Que legal. E aí eu usava, era um macacão de seda pura, um macacão incrível que só eu pude usar. E ele me emprestou e depois ele me deu. Tem esse macacão até hoje, é uma peça incrível. Que moral, hein, Max? E aí a H-Stern emprestou um broche que era uma salamandra, alguma coisa, tipo que eu usava de brilhante. E ninguém nem percebeu porque o macacão era tão incrível. E a minha performance derrubava qualquer joia. E o segurança ficava ali do lado para eu movimentar com essa bendita dessa joia. Sim. Nossa, imagina o risco. Max, já... Pode concluir. Eu só usei na abertura, porque aí eu tive que tirar e entregar para eles levarem de volta, de usar na festa do BMB. Depois, imagina aí perder no meio da festa. Eu fiz essa abertura que foi incrível, todo mundo adorou. Foi um sucesso, os artistas adoraram. E aí, no ano seguinte, eu entrei com o Clodovil no palco. Foi aquela entrada que a gente revistou milhões. Porque o Clodovil, a gente tinha um texto que a gente tinha que falar. E o Clodovil achou o texto um horror. Normal. Max, você segura no improviso pra gente não falar esse texto, que eu achei uma droga. Eu falei assim, querido, balança o galho que eu caio. Quando a gente entrou, quando eu entrei no palco, aí eu entrei com uma roupa desse estilista. No ano seguinte, eu fiz a abertura lá no tapete vermelho, que era bem mais cedo, e no ano seguinte eu fui pro palco, porque eles queriam alguém surpreendente para entrar no Clodovil. E o diretor era o Rodrigo Carelli. O Carelli hoje está na Fazenda, né? Isso, ele está na Fazenda. Ele dirigiu, não sei se ele dirigiu 1 ou 2, esse BMB foi o BMB de maior sucesso. A apresentadora era Luana Piovani, e teve show da Marisa Monte, que ela cantou Amor, I Love You. Sim, nossa, icônico mesmo. E os convidados eram incríveis. Era eu e o Clodovil no palco, as duplas, eram sempre duplas. A Marília e a Gabriela, com o Gianecchini, que teve um beijo. Lembro. E aí era assim, eu era para entrar no primeiro bloco.
eles foram segurando eu e o Clodovil para o último bloco e a Marília Gabriela e o Janequine para o último bloco, que eles pediram para eles se beijar no palco. Tinha toda uma performance. E aí, quando eu entrei, a gente mudou todo o texto e o diretor era o Rodrigo Carelli. Ele quase teve um treco, porque a gente mudou todo o texto. Imagina. E a gente teve que cumprir. A preocupação dele não era mudar o texto, era a gente cumprir o tempo. O tempo, é verdade, porque entrava né? Entrava já era o tempo para entrar a programação. Tinha que chamar. Tinha que chamar. Nossa, imagina. Sim. Max, e só pra gente finalizar, pode concluir, desculpa. E o Clodovil perguntou para mim se eu segurava um texto. Eu falei, querido, balança o galho que eu cato. Vamos lá no improviso. Tudo tinha ensaiado, porque a gente chegou para o ensaio no dia anterior, olha como era, o VMB. A gente chegou no ensaio, eu estava em Maringá, na noite anterior ao VMB, eu voei para São Paulo. No dia seguinte, eu virei à noite num evento que eu queria apresentar, peguei um voo, que era um voo fretado, com modelos, era um evento de moda que teve em Maringá, peguei o avião às 7 da manhã, virei à noite sem dormir, para o ensaio do VMB, e aí eu cheguei para o ensaio do VMB, eu dormi no camarim da MTV. Eu nem fui para casa, eu fui para o camarim, eu dormi no camarim da MTV no Sumaré, e aí eu tinha uma hora que o carro me pegava, me levava para o Crédito Carrol. Olha, correria, hein? Me levou para lá, e aí sabe até que horas o Clodovil chegou, às 4 da tarde, sabe até que horas nós estamos esperando para subir no palco, para passar. Umas 9 da noite. De 4 da tarde até às 11 da noite. Quem acompanhava a MTV queria ser um VJ. Era o sonho. De alguma forma tá lá, né? De alguma forma queria estar lá. Exatamente. Então, quando eu saí da MTV, eu praticamente não assisti mais a MTV. Porque eu queria falar, gente, a minha vida precisa mudar. Porque assim, eu tive uma relação, eu vi nascer, eu comecei na Coropé. Literalmente. Eu comecei na Coropé, onde hoje é o Instituto Miyotaki, ali do lado, o cachorro latia, tinha que parar a gravação. Era um estúdio coberto com telha brasilite. Isso é uma marca. Mas, enfim. A gente faz essa publi. A gente entendeu que era amianto depois. A marca era mais famosa do que o produto. Sim. E aí o estúdio era coberto com isso. Então, gente, era um calor de matar. O cachorro do vizinho latia, não tinha acústica. O cachorro do vizinho latia, tinha que parar de gravar. A gente terminava a gravação muito tarde. Eu voltava de ônibus para Diadema, porque eu morava em Diadema, e a gente era no Largo da Batata, onde hoje é o Instituto Miyotaki. Muito longe. Era difícil. Era meia-noite, pegava o último ônibus. E essa sensação, né? Você viu nascer de um jeito, você viveu ali a MTV, e você tava lá naquele último dia da MTV, que foram alguns VJs lá, pegaram até algumas coisas da MTV. Então, eu queria muito estar, porque tinha muita coisa que eu queria pegar, mas eu não pude ir porque a Mix TV da Rádio Mix não me autorizou. Nossa, sim. Teve muita despedida, né? Festa. Nossa, muitos VJs foram lá, se despediram, filmaram. Você não pôde ir. Eles não me deixaram de jeito nenhum, as pessoas falaram. Poxa vida. Não que pena. Pena mesmo. Então, eu fiquei muito chateado de eu não ter ido. E aí, quando entrou pro formato, como que fala? Porque aí não ficou em canal aberto, né? Virou um enlatado, né? Vamos dizer assim. Não assisti mais. Mas posso falar? Eu não sei vocês, mas eu também não assisto mais MTV, não. Eu amo De Férias com Ex, quero deixar isso claro. Então, tenho De Férias com Ex e tal, mas eu não vejo também MTV. Aquela MTV que pra mim acabou. Tá na MTV, pra mim essa é outra coisa, não é? A nova MTV eu não faço nenhuma relação, tipo, de história com a antiga. Não. Aí também, videoclipe acabou, né? Assim, as pessoas conseguem ver no YouTube. O Max, você tinha alguma banda favorita ali naquela época?
da MTV ou antes mesmo da MTV? Você gostava de que tipo de música? Então, eu tinha o que eu já ouvia muito, eu não lembro, eu tenho um problema, que assim, eu não lembro o nome de banda. Assim, quando alguém me pergunta, eu não consigo lembrar. Eu vou lembrando depois. Eu gostava muito do Depeche Mode. Nossa, que eu ouvia para dançar. Eu gostava muito do Pet Shop Boys. Eu sempre achei a música do Pet Shop Boys no disco muito boa, mas eles ao vivo um horror. Não funciona ao vivo. O Depeche Mode, eu já falei Depeche Mode, que eu adorava. Sim. Era o que eu ouvia. Era o que eu ouvia nos anos 80, o que eu ouvia na noite. Eu gostava muito da Cyndi Lauper, Madonna. Eu sempre gostei muito da Madonna. Eu gosto da Madonna talvez mais como artista, até do que como cantora. Ela teve alguns CDs, algumas músicas que, por exemplo, American Pie é a minha música preferida dela. E vocês tinham acesso aos clipes? Tipo, ó, chegou um clipe da Madonna, a gente vai lançar hoje 7 horas. Vocês podiam ver antes? Chamava, a gente tinha um banco, tinha uma televisão grande, não tinha uma tela. Tinha uma televisão grande que a gente ia assistir sentado no banquinho lá na Coropé. Na Coropé, lá no Lago da Batata. Antes da gente mudar para o Sumaré, juntava todo mundo e aí acotovelava todo mundo, sentava no chão. Eu me lembro do Justify My Love, que foi assim um grande, que ela beijava uma menina na boca no clipe, que inclusive é uma menina brasileira, é uma modelo brasileira, filha da Marlene Silva, que era uma atriz dos anos 70. Ela trabalhou muito com o Jô Soares, é uma mulher voluptuosa. A filha não fez o mesmo sucesso. E ela era uma modelo, ela estava lá nos Estados Unidos, e na hora da performance, acho que a Madonna foi com a cara dela, e aí ela beijava a Madonna na boca. É clipe preto e branco, Justify My Love. Nossa, muito sucesso, muito sucesso. Ela é uma brasileira, a modelo até trabalhou por causa disso. Não, muito sucesso. E o Pet Shop Boys com o Pinball. E Pet Shop Boys só no vinil, só no CD. A gente vai encerrando aqui o episódio de hoje. Muito obrigado por ter aceito o convite. De verdade, ver você novamente me levou a tudo que você contou e eu do outro lado da tela acompanhando também. Foi muito bom mesmo falar com você. E eu acho que a gente ficaria aqui horas e horas falando com você. Muito obrigado mais uma vez.